Olá, hoje a gente vai fazer uma análise focada num documento bem importante, o Pacto do Hamas, de 1988. Temos o texto aqui e a nossa missão é destrinchar as ideias centrais dele. Importante, sem dar opinião, só tentando entender mesmo a visão de mundo, os princípios que eles estabeleceram ali na fundação. Então vamos lá. O que salta aos olhos primeiro quando a gente pega esse Pacto de 88 para ler? Olha, o ponto de partida é, sem dúvida, a religião. Logo de cara, no artigo 1º, o Islã é colocado como o programa do movimento. É de onde vêm as ideias, os objetivos, a conduta, tudo. E o artigo 2º reforça, dizendo que o movimento é uma ala da Irmandade Muçulmana na Palestina. Fica bem claro esse vínculo. E tem aquele conceito da terra, né? O Waqf. Exato, esse é central. O artigo 11 fala disso. A Palestina como um Waqf islâmico. Sim. Isso é crucial para entender a visão deles. Basicamente, o texto descreve a terra como uma dotação religiosa, consagrada para gerações futuras de muçulmanos, até o dia do juízo. Entendi. E a consequência direta disso, segundo o pacto, é que nenhuma parte dessa terra pode ser cedida ou negociada por ninguém, nem árabes nem palestinos. Certo. Essa ideia do Waqf, então, de uma terra sagrada que não se pode dividir nem entregar, isso deve explicar a posição sobre negociações de paz que a gente vê depois, né? Totalmente. O artigo 13 é muito direto nisso. Rejeita explicitamente qualquer iniciativa de paz, solução pacífica, conferência internacional. Aham. O documento fala que isso é contrário aos princípios deles e, basicamente, uma perda de tempo. Dentro dessa lógica, a única saída que eles propõem para a questão palestina é a jihad. E como eles definem essa jihad? Não é só uma tática militar, pelo que parece no texto, né? Não mesmo. É apresentada como um dever individual para cada muçulmano e muçulmana. Isso está no artigo 15. É uma resposta ao que o texto chama de usurpação da Palestina pelos judeus. E tem mais. O nacionalismo, segundo o artigo 12, faz parte da própria fé religiosa. Resistir ao inimigo em solo muçulmano se torna uma obrigação pessoal, sabe? Uma obrigação religiosa individual. Isso. E o artigo 7 até cita um hadith, uma tradição do profeta Maomé, sobre muçulmanos lutando contra judeus, como algo que aconteceria antes do fim dos tempos do dia do julgamento. Coloca a luta num plano escatológico também. Nossa, e essa visão de mundo tão focada na religião, na obrigação, na luta, como é que ela se reflete na forma como eles descrevem os adversários e, o mundo lá fora? Porque aí a coisa fica bem intrincada. Sim, fica assim. O artigo 22, por exemplo, ele desenha um cenário de um plano inimigo muito antigo e abrangente. Ele acusa o que chama de sionismo, de usar muita riqueza para controlar a mídia mundial, de ter instigado revoluções como a francesa, a comunista, Sério? até isso. Sim. E de operar por meio de sociedades secretas, aí cita maçons, Rotary, Lions, para sabotar e dominar. O texto diz que essas forças estavam por trás das guerras mundiais e que sustentam Israel. Uau. Isso cria uma narrativa onde o conflito ali na Palestina é só uma parte de uma batalha muito maior, quase cósmica, né? Entendi. Então essa visão de um inimigo tão poderoso, global, quase conspiratório, isso reforça ainda mais a rejeição às soluções negociadas que vêm de fora, imagino. Exato, mina a confiança em qualquer processo externo, né? E como o pacto lida com outros grupos palestinos? A OLP, por exemplo, que na época tinha uma linha mais secular. Como eles se posicionam? É interessante, o artigo 27 usa uma linguagem de proximidade para falar da OLP. Diz que é a mais próxima do coração, reconhece laços de família, de amizade, mas, ao mesmo tempo, a crítica principal é justamente a OLP ter adotado a ideia de um Estado secular. Isso, para a ideologia religiosa do pacto, é contraditório. Então, a posição é meio que a gente apoia vocês contra o inimigo, somos como irmãos, mas não podemos trocar a ideia de uma Palestina islâmica pela ideia secular de vocês. Entendi a nuance. E
para dar força, para legitimar essa luta toda. Eles buscam exemplos no passado, na história? Buscam sim. Os artigos 34 e 35 fazem isso. Mencionam especificamente as vitórias sobre os cruzados, com Saladino, e sobre os tártaros. Ah, sim. Figuras históricas importantes. Exato. O argumento é, basicamente, olha, assim como os muçulmanos no passado enfrentaram essas invasões com a força da fé islâmica, a invasão sionista de hoje tem que ser combatida do mesmo jeito. A libertação da Palestina, o texto repete, só vem pelo fortalecimento do credo islâmico. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, esse pacto de 88 ele coloca o Islã como a base e o programa de tudo, vê a Palestina como essa terra islâmica que não se divide, o Waqf, defende a jihad como o caminho único e dever de cada um, e, ao mesmo tempo, rejeita de forma bem clara as soluções pacíficas, o secularismo, e coloca o conflito todo numa moldura bem religiosa, histórica e de uma luta contra um sionismo visto como uma força global até conspiratória. É isso. Onde religião, identidade nacional, estratégia militar, tá tudo interligado, né? E isso, pensando estritamente no que o texto de 88 diz, nos deixa com uma questão para pensar, né? Como que essa definição do conflito, feita lá atrás em termos tão fundamentalmente religiosos e históricos, como isso molda as próprias possibilidades e talvez os limites para qualquer resolução lá na frente? É algo que o documento levanta.